Oi, boa tarde. Eu sou Bel Moerdaui, sou diretora de conteúdo do Instituto Brasil Agosto. E estou aqui hoje para mais uma live da nossa série sobre a origem da culinária do Brasil. E hoje vou ter uma convidada muito especial, que além de tudo é uma amiga querida, que é a Denise Ronelt Araújo. A Denise, espero ter falado certo. Eu, como dona de sobrenome difícil, tinha a obrigação de falar o sobrenome das pessoas direito, mas eu juro que eu me esforço. A Denise é jornalista e curadora gastronômica, pesquisadora das cozinhas amazônica e indígena. Eu já vi que ela entrou aqui, eu já vou te chamar, porque eu não gosto de ficar falando sozinha, parece que eu sou maluca. Ai, adorei essa. Ai, tudo bom, Bel? Um prazer estar aqui com vocês. Legal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu ainda não te vejo, só estou te ouvindo. Vamos esperar um Uai, pouquinho para ver. Você já para você a gente já está dividindo a tela? eu tô te vendo. Tá, vamos esperar que para mim ainda está aqui conectando, já que o pessoal já está te vendo. Não sei. Eu tô vendo tudo. Que bom. Odeio ficar falando sozinha. Estou falando com a Adorei pessoa essa. sem ninguém. É o pior que a gente fica fazendo essas lives, mas parece que a gente tá falando só mesmo, né? Não Parece que a gente é é? meio maluco, blá, 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 blá. Eu não sou muito, não. O pessoal que faz, eu admiro pra caramba. Quem vai na rua e sai, estou aqui, Pois é, acho que é uma baba. coisa meio millennial. Eu tinha umas colegas de trabalho. Olha, não entrou. Vamos tentar de novo. Vou te chamar de novo. Você consegue me mandar uma solicitação aqui, Denise, se você estiver me ouvindo? Não me deixe só. Eu te vi direitinho. Agora rolou. Agora eu te vejo. Ixi, travou. Ela mandou uma mensagem um pouco antes dizendo que estava armando uma chuva por lá e para a gente torcer para a conexão não cair. Será que foi o caso? Vamos lá, Denise, estou esperando aqui fazendo aqui. Será que é só comigo o problema? Eita, caiu de novo. Vamos lá. Não desistiremos. Somos brasileiros, não desistiremos Oi. nunca. E agora vai. Tá ótimo. Dá Eu pra ver acho que você agora? se mexe também. Você fala e Então se tá. mexe. Eu não sei, pode ser que seja tempestade, eu vou pedir desculpa já pro pessoal, porque aqui em Roraima, no extremo norte do Brasil, vai cair um temporal e aí deve interferir nessa coisa da internet, E se né? interferir, a gente sai, entra de novo e também vai dar tudo certo. Vocês tenham Vamos paciência. lá. Estamos fazendo o nosso possível aqui, né, Denise? Obrigada por ter É, aceitado o nosso convite. é um prazer. É um prazer, sabe que a gente é parceiro mesmo, então vamos Minha nessa. amiga querida. Bom, queria, em primeiro lugar, que você me contasse como que uma gaúcha de Porto Alegre foi parar na Amazônia e está aí há mais de 40 anos. Que história foi essa? Então, assim, meu pai, a gente morava no Rio de Janeiro, já não era nem mais no Rio Grande do Sul, eu sou uma gaúcha praticamente de nascimento, Importada. né? Aí ele trabalhava no Rio de Janeiro, aí com navios, passou com um navio no Rio Amazonas, se encantou pela Amazônia, vendeu tudo no Rio e transportou a família para Manaus. Na realidade, eu morei primeiro no interior do Amazonas, em Manacapuru, né, que era onde ele fez ele tinha uma madeireira. Uau! Aí foi para lá. Quantos anos você Meio tinha na maluco. época? Tinha 11. Olha, Então eu tá. saí do Rio de Janeiro, de Ipanema, literalmente, né, e caí assim no meio do mato, com um monte de bicho. A primeira coisa que eu achei foi uma tarântula no banheiro, foi legal a beça. Nossa, quase morri de susto. Então aquela coisa que era bem urbana e caí no meio da selva, literalmente.
Mas foi legal também, porque eu não sei mais viver fora daqui. Não sei mais ser tão urbana. Gosto muito de ir para São Paulo, curto pra caramba, mas não sei se conseguiria viver, né, com essa agitação toda. Eu gosto de acordar com o canto dos pássaros aqui em Roraima de manhã e às 5 horas da tarde a revoada das maritacas, dos tucanos. A gente ainda tem isso, a gente ainda tem essa possibilidade. Então, eu não sei se eu conseguiria, mas eu vim para cá, né, com 11 anos de idade, morei aqui em Manaus, depois a gente saiu do Manacapuru porque não tinha escolas adequadas, aí fui morar em Manaus. Aí fiquei em Manaus até os meus 18 anos. Aí voltei para o Rio Grande do Sul porque eu queria fazer faculdade de turismo. Eu primeiro, antes do jornalismo e antes da gastronomia, eu fiz turismo na PUC, no Rio Grande do Sul. E no meio do caminho, antes de me formar, eu fui convidada para vir para Roraima, para tocar o primeiro departamento de turismo do estado, quando se tornou estado, Roraima. Eu tinha 23 anos. E aí me mandei, nem terminei a faculdade, faltou, sei lá, 6 meses, acho que um semestre é monografia, essas coisas, né? E caí de cara nesse desafio de vir para a Amazônia trabalhar com turismo. Fiquei 4 anos aqui, trabalhando com turismo, que me deu uma grande percepção. O turismo veio antes da gastronomia, mas não deixa de estar inserida, né? Claro. E como Tudo que a isso gastronomia tá entrou junto. na sua vida? Entrou na minha vida e aí nisso o amor da cozinha, que é a parte da cultura, vem junto, né? Porque a gente tem que... Como é que tu vai divulgar aonde você vive, onde você trabalha, o seu trabalho, se você não conhece a cultura do local, né? E aí eu vim para um estado onde são 11 etnias predominantes, 10% da população é indígena, né? E isso me despertou muito. Mas só comecei a trabalhar realmente essa coisa da pesquisa que eu venho fazendo há 12 anos. Tem 12 anos para cá. Porque eu ainda continuei na área de turismo, eu saí de Roraima quando terminou o governo, eu trabalhei no Ministério do Turismo na Embratur, eu era responsável pelo ecoturismo, pela Amazônia, pela pesca, e então fiquei um tempo lá e trocava de mala no aeroporto. Eu falei, não, eu não quero essa vida para mim. Foi aí que eu decidi mudar de profissão. Eu já tinha 12 anos trabalhando na área de turismo, trabalhei como agente dentro de governo estadual e dentro do governo federal. E trabalhei também no legislativo, que eu trabalhei no Congresso Nacional. Uau! Na subcomissão permanente de turismo, fazendo a legislação, né? Só que eu não queria mais estar trabalhando efetivamente trocando de mala. E aí eu me posicionei e quis mudar de formação. Eu resolvi ir para o jornalismo. E o jornalismo eu foquei na gastronomia, direto, assim, pá. Porque eu estava vislumbrando meados da década de 90, de que a gente teria um boom da gastronomia, porque estavam surgindo as primeiras revistas, jornais, cadernos. Em 99 surgiu o primeiro curso de gastronomia do Brasil, que foi em Anhembi Morumbi, em São Paulo. Em 96 ou 97, agora eu não vou me lembrar a data certa, primeiro grande evento de gastronomia no Brasil que se chamou Boa Mesa. Né? Então, eu participei de tudo isso. Era isso que eu queria na época. E você estudou artes culinárias em Buenos Aires, é isso? Então, aí o que acontece? Para fazer a monografia de jornalismo gastronômico, eu entrevistei Saul Galvão, o saudoso Saul Galvão, Silvio Lancelotti, todos eles, antes de serem enólogos ou chefes de cozinha, eles eram jornalistas da época da ditadura. E que eles passaram para o outro lado para não serem perseguidos, certo? E conversei com o Josimar Mello, conversei com um monte de gente. E eu perguntei como que eu poderia escrever bem sobre gastronomia. Eles falaram, você tem que aprender. Eu falei, pô, eu vou partir para a terceira faculdade, não aguento. Estava recém-iniciando o Anhembi, eu falei, não dá, não é para mim. E aí eu conheci o Mouse Sebes. E eu fui uma das primeiras brasileiras a participar do programa deles, que hoje já são 30 anos de escola. Me dou muito bem com a família. Gosto Buenos muito, Aires, recomendo. Né? Buenos Aires. E eu fiz o intensivão deles. A gente entrava de manhã
7h30, 15 para as 8 e até às 18. Eram 10 horas de cozinha batido, em pezão, porque era o processo, não é teórico lá. Lá é prático, é cozinha. E não é só trabalhar prato e coisa. Não, é lavar a cozinha também, é arrumar, é lavar as panelas, é saber. Tudo isso a gente aprende lá. Então Você já eu fui cozinhava para... nessa época? Você já cozinhava bem nessa época, não? Cozinhava por ser neta de gaúchas que gostam de cozinhar, é aquela coisa afetiva da cozinha, né? Uhum. A cozinha, o gaúcho, o mineiro, eu acho assim, tem uma coisa com a cozinha muito séria, né? A gente gosta de ir para a cozinha, a gente gosta de mostrar afetividade com comida, né? Eu me lembro que a minha bisavó botava aquelas mesas assim com, sei lá, acho que tinha uns 30 pratos, pelo amor de Deus, a gente olhava e não sabia nem o que comia, né? Aquele exagero, aquela fartura, né? E aí, então, cozinhava mais o básico. Não Uhum. tinha técnica. E lá eu fui aprender as técnicas realmente e aprender tudo sobre tanto a cozinha quanto a confeitaria. Eu me formei nos dois. Não Uhum. sou fã de confeitaria, não é minha praia. Sou cozinheira de bandejão, eu falo. Eu gosto de cozinhar para quartel. Eu gosto de muita Para um comida. monte de Eu gente. não sou minimalista. Quando pedem para fazer pratos minimalistas, eu fico enlouquecida, porque eu não sei. Eu sei fazer a comida de casa, afetiva. Bem a cara do Brasil a Gosto e da Ana Luísa também, né? Do último Sim. livro dela. É a Uhum. comida de casa. Eu gosto disso, Do né? básico. É do básico, literalmente. E aí, bom, aí fiz isso, me formei, tive o quarto site de cozinha do Brasil na época, mas eu morava em Brasília, né? Isso eu estou falando, eu já não estou na Amazônia, eu estou em Brasília, onde a internet era boa, a gente tinha web designer, só que aí recebi uma proposta para voltar para a Amazônia. Pronto, acabou. Aí acabou o site, acabou tudo. Na época que eu morei em Brasília, eu fiz estágio em alguns eventos com a Roberta Sudbrack, fiz alguns personal chef para ver, Legal. para me entrosar mais com isso, né? E voltei, por incrível que pareça, me pediram para voltar para a Amazônia para trabalhar com turismo. E aí voltei para Manaus, fiquei um tempo, trabalhei lá. Só que aí resolvi casar. Já estava namorando há 8 anos, tinha que casar, porque o povo já estava achando um absurdo, né? Casei, tive filho e parei. Foi aí que eu dei uma parada na minha vida. Por isso que eu falo que tem 12 anos para cá que eu retornei realmente, efetivamente, trabalhando já com a gastronomia, né? Porque meu filho nasceu com alergia alimentar severa. E por incrível que pareça, se eu não fosse formada em cozinha, eu não sabia como alimentá-lo. Então isso foi Olha. uma grande... Então minha primeira grande paixão não foi nem falar sobre cozinha amazônica, nem culinária indígena, mas sim a cozinha para alérgicos, alérgico à proteína do Olha. leite. Né? E até hoje mantenho isso. A maioria das minhas receitas, se vocês veem, porque eu escrevo no jornal há 9 anos, são praticamente a maioria mesmo. 80% das receitas são sem leite, sem queijo e sem manteiga. Olha só. Por causa dele. E porque isso ainda ninguém falava, você não tinha literatura, você não tinha absolutamente nada. Há 18 anos atrás eu estou falando. Meu filho vai fazer 18 anos agora. E o jornal é a Continua lendo. Folha de Boa Vista, né? Isso, Folha de Boa Vista e a coluna Minha Vida é Letras Saborosas por causa da coluna. Né? A coluna eu dei esse nome, que também nasceu, engraçado, de um blog. Um blog que eu comecei a escrever, porque eu precisava fazer alguma coisa porque eu estava doente. A minha vida é toda assim, meio maluca, né? Aí, bom, e eu queria contar a história do Gabriel, porque eu achava muito importante as pessoas saberem que não é uma desgraça ter um filho alérgico. Entendeu? Porque você recebe a notícia, uma criança de 2 meses, acabou de nascer, praticamente, 2 meses. Você recebe a notícia do médico, ele não pode nenhum tipo de leite animal, nem vegetal ainda, que ele vai ter que se alimentar com rã ou frango. Uau. Entendeu? Um caldo de frango ou caldo de rã. Eu morando na Amazônia, não dava rã. Foi no frango mesmo, com hormônio, com tudo, frango
Entendeu? Não teve jeito, não foi frango de Era o que quintal, não. tinha, né? Era o que tínhamos para hoje. Ele, até os 8 meses, isso aí sim, depois dos 8 meses que ele foi criado nos leites vegetais, de Vegetais. coco, de castanha. E até hoje, vai fazer 18 anos, ele continua. Uau. É um caso diferente, mas ele não digere nenhum Uhum. tipo de proteína do leite de vaca, nenhum tipo de leite animal. Então, aqui em casa a gente ainda mantém essa coisa. Então, eu parei E daí você 7 pode anos de usar todo o trabalhar. seu aprendizado que você já tinha, né? Que é loucura. Na hora que a mulher É. olha para ti e fala assim, você vai ter que fazer um leite de frango, entre aspas. Falei, leite de frango, o que é isso? Era extrair toda a O caldo. proteína do peito de frango. Não, não tinha cebola, não levava Hum, nada. Era só a extração da proteína do frango. nossa. E aquela proteína, aquela massa que ficava depois do frango, não servia para nada. Nem se você botasse caldo industrializado, ela saborizava, porque você demorava 2 horas para fazer Nossa, tirava a essência dele, né? totalmente, a proteína inteira. Olha só. É muito interessante, eu passei durante muitos anos, eu trabalhei com isso em hospitais da criança aqui, porque começou a ser as pessoas começaram a encontrar mais e mais essa alergia à Uhum. proteína do leite, né? Aprenderam a E diagnosticar, né? porque ninguém, na época que ele teve, ninguém sabia o que era. Sim. Eu que descobri, a médica do meu filho, gastro lá em Brasília, ela disse que eu sou PhD em gastro, mas eu digo que é de um paciente só. Porque eu sei reconhecer todo e qualquer sintoma. Vou dizer que Várias é e o várias paciente vezes. mais importante, né? O filho. Claro, então. E aí reconhecia outras crianças, né? Apesar de Olha. que até hoje, passados quase 18 anos, as pessoas não aceitam que o leite faz mal. O leite de Ah, sim. vaca. Uhum. Até hoje. E a indústria não está nos ajudando ainda para quem é alérgico, porque quem tem intolerância à É lactose diferente. Uhum. é diferente, entendeu? Pois é, então depois de 7, quase 8 anos sem trabalhar, só cuidando do filho, eu resolvi retornar para a gastronomia, já aqui em Roraima. E aí comecei a estudar. Acho que a gente tem que começar por algum lugar e comecei por Câmara Cascudo. Eu digo para todo mundo que vai trabalhar a cozinha brasileira, primeiro Câmara Cascudo, vê o que você, aonde começa a sua alimentação, né? Uhum. E lá me chamou demais a atenção, na parte da indígena, porque eu vivo nesse cenário que eu falei para vocês, que são 11 etnias, elas estão muito perto, eu só tenho 2 etnias que são mais primitivas, que elas estão muito longe da cidade. A gente não pode ficar pensando que índio é o cara que anda nu no meio da floresta, não é mais isso. Não é mesmo, mas eles não deixam de ter suas tradições Sem mantidas, dúvida. entendeu? E isso aqui é muito, muito forte, as tradições continuam. Tanto é que eles fazem os festivais da panela de barro, eu falei que ia trazer, né? Olha aí, ó. Tá aqui a panela de barro. Uau. Isso aqui é uma tradição milenar dos povos Macuxi, né? Eles vão na própria... E é considerado o patrimônio material da Amazônia, né? Pelo IFAM. Isso é. Esse é. Eu vou mostrar aqui um negócio que eu acho super interessante, Conta um que pouco do era... que é essa panela. Para que ela é Então, usada. ó, isso aqui... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu vou levantar. Tá. Ó, isso é um fogareiro. Tá? Ó. Uhum. O fogareiro, eles não têm fogão, né? Alguns lugares tem, mas onde não tem, vem o fogareiro, você coloca a brasa lá embaixo, aqui está a panela. Esta panela que é feita todos os tipos de refeição. E a principal, que é o prato principal de Roraima, que é a da morida, que é feita por várias etnias. Né? Esse aqui é um trabalho feito pela artesã indígena Lídia Raposo, uma querida amiga que preserva da família essa herança.
Infelizmente agora ela está doente, está precisando de ajuda porque ela não pode mais fazer, né? E eu gosto muito de dizer que é ela que me ensinou a fazer a damorida, Conta o que é entendeu? a Damorida. A grande maioria Então, da minha audiência aqui no Instituto Brasil Agosto está no Sudeste. Então então vamos explicar. a damorida nada mais é do que um caldo, a base do caldo é água. Se for a etnia Macuxi, se for a etnia Wapixana, eles colocam o tucupi amarelo também. Então eu vou falar a receita Macuxi em homenagem à minha amiga Lídia, que é ela que faz as panelas de barro e eu uso as panelas de barro quando eu viajo para isso. Então, a água, uma proteína. Qual seria a proteína? Pode ser um peixe, pode ser uma caça, pode ser só alguns insetos, porque até hoje muitas etnias ainda prevalecem na sua alimentação os insetos. A gente tem saúva, a gente tem tanajura, a gente tem manivara, que são tipos de formigas, a gente tem umas larvas de um coquinho, que é mais ou menos do tamanho da minha unha, assim, ele é pequenininho, branquinho, do coquinho de Inajá, que eles chamam de gongo, gongo aqui, né? Eu conhecia em Manaus como tapuru, né? Então, cada lugar tem um nome. As lagartas da maniva também são usadas aqui em Roraima, que são as lagartas que se alimentam da folha da mandioca brava, que é a maniva. Então, são lagartas que também têm ácido cianídrico, tem que tomar cuidado, né? Então, o caldo, vamos lá. O caldo, água, proteína, que eu disse qual que podia ser, uma folha verde, que pode ser a folha da pimenteira, ou cariru, em alguns lugares é chamado de João Gomes, no Maranhão. Então, as pessoas podem achar que em outros lugares, parece que no Rio Grande do Sul também, João Gomes, junto, assim, é uma palavra só, mas é uma folha larga, verde, mais Escura? crocante, escura, verde bem escuro, bem crocante, e ela tem florzinhas miúdas, vermelhas ou rosas escuras, assim, sabe? É uma delícia, dá para fazer, comer com até como salada crua, né? A Érica está perguntando como é que é o gosto da lagarta. Foi a única coisa que eu não provei até hoje. Eu ainda não tive esse, Então a gente vai vamos deixar dizer essa assim, lição de essa. casa para a Denise, ela vai experimentar, depois ela vai contar pra gente o gosto da lagarta. Porque, olha, são anos e anos e anos que perguntam se eu não quero. Eu ainda não. Não Olha, eu teve já provei. coragem? Não, eu já provei cobra, eu já provei macaco, eu já provei caititu, que é porco do mato, jacaré. O que vocês pensarem, esse coquinho do Inajá eu comi muito, porque para ter essa, vamos dizer assim, essa leveza de ir para o meio do mato também, eu, com 16 anos, eu fiz curso de sobrevivência de selva no quartel. Oh, que maravilha. Então lá eles também fazem a gente comer tudo isso. Porque a gente precisa sobreviver. Então eu tinha 16 anos quando eu fui para o Centro de Instruções de Guerra de Selva no Amazonas, que chama SIGS. Durante 3 dias a gente ficou recolhido num canto, das 5 da manhã às 5 da tarde a gente estava no meio do mato aprendendo a fazer fogo no meio do mato, a subir em árvore com aquela peconha que a gente chama, que é aquele torçado para, entendeu? A nadar no rio com uma corda e a comer tapuru ou o gongo, macaco, como é que pegava o macaco, como é que abria, como é que fazia. Ai, que dó. Tudo isso eu aprendi. Então, agora só que a lagarta, eu não sei. Vai ficar de lição de casa por alguns anos e depois eu conto para vocês como é que é. Mas é que ela vem com veneno, ela se apropria do ácido cianídrico da mandioca brava, né? Você tem que tirar a cabeça e botar ela para torrar. Porque, então é assim, então você vai comer ela defumadinha, né? Então, deixa pra Depois lá, você vamos lá conta pra pro... gente. Então, a Damurida terminou aqui a Damurida fez a água, a proteína, as folhas, as pimentas. Roraima é o maior, vamos dizer, a maior diversidade de pimentas do Brasil, né? Só que nós não temos produção. A gente só tem a produção local. A gente abastece aqui só. Mas em termos de
diversidade é a maior do Brasil. A gente tem inúmeros, a gente não tem nenhum número certo, porque a pimenta tem um problema. Ela se encostou na outra, ela virou outra. Né? Ela se encostou, ela é assim, ela é muito volúvel. Ela se encosta e vai criando outra. Fácil. Então aí você vai ter vários tipos de pimenta fortes, todas fortes. A gente tem uma até que a gente chama de canaimé, que na linguagem indígena quer dizer demônio. Então, para você ter uma ideia, o negócio é forte. E aí botou as pimentas, aquele caldo já está com tudo isso que eu falei, com as pimentas, com a planta, com a proteína, e joga o tucupi negro, que esse que é o grande assunto meu, que depois eu volto para dizer como é que eu descobri ele. Mas o tucupi negro é um ingrediente que ele suaviza um pouco essa coisa da pimenta, né? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão botar numa cuia, aqui ó, uma cuia, essa aqui tá bonitinha porque tem até porta-cuia. Né? Uma cuia, vão botar... É a mesma que usa o tacacá, porque vem de uma planta, né? É uma planta cuia que a gente brinca até. Ou então faz uma colherzinha, isso aqui é uma colher, também da mesma planta, ó. Tá? Ou você vem aqui com ela e faz isso, vai tomar aqui, ou você vai tomar com um beiju. Isso aqui é desse tamanho, só que aí eu quebrei ele para mostrar, porque não ia caber na foto, que nem diz outro. Ele é muito, isso aqui é beiju de mandioca, não é de tapioca, é totalmente diferente. Ele vem da farinha grossa, tá? Porque ele não é muito peneirado. Então ele vai vindo aqui, você vai comendo dessa forma, porque vai engrossar o caldo e vai amolecer o beiju. Porque ele é bem duro, ó. Pode ver, ó, não quebra. Tô tentando quebrar, ele não quebra. Então, esses são os 5 ingredientes de uma damurida. Então, a proteína, a folha, as pimentas, o tucupi negro e o beiju. Fora disso, sai da cultura indígena. Aí existem pessoas... Ela é consumida quente. Quente. As pessoas, para dar força, é para alimentar. Ela tem tudo, ela tem a proteína, ela tem o carboidrato da macaxeira, que é o beiju, ela tem as vitaminas nas folhas e nas pimentas. Uma coisa que eu quero deixar claro, pimenta para o índio não é condimento, é alimento. É o alimento que dá força, é o alimento que cura, entendeu? Então é muito importante. Quase todas as etnias utilizam muito a pimenta, né? Então tem que ser forte para comer em alguns lugares. Então, volta para o tucupi, você falou que ia falar do tucupi. Então, quando eu comecei entrei na gastronomia mesmo, que eu estava te falando, com a pesquisa no Câmara Cascudo, nesse capítulo dos indígenas, Cascudo descreve a vinda de um conde italiano chamado Ermanno Stradelli. Esse homem foi muito importante para a Amazônia, principalmente para o estado do Amazonas, mas que foi renegado a nada, coitado. Mas Cascudo homenageou e fez até um livro chamado Memórias de Stradelli, se eu não me engano. O que ele veio? Ele veio pela Venezuela, da Itália, né? Um nobre italiano veio pela Venezuela, entrou por onde? Em primeiro lugar é Roraima. Para quem não sabe, Roraima está entre dois países. A antiga Guiana Inglesa, que é a República Cooperativista da Guiana, e a Venezuela, e a outra, e no sul, ao Amazonas. O que aconteceu? Stradelli chega e se encontra com os Macuxis e com os Wapixanas, que são as duas etnias que eu mais trabalho e que estão mais próximas, né? São etnias caribenhas, da linhagem caribe, que chamam. E ele diz assim: encontrei o rei dos molhos. Que rei dos molhos é esse? Ele comeu um prato, provavelmente a da Murida, com esse molho. O que era esse molho? Ele chamou de tucupi pichuna. Né? Eu tenho aqui a versão do Alto Rio Negro. Dá para ver? Pichuna. Tá? É que ele já tá, coitadinho, já ficou só a garrafa, já foi. Pichuna.
Pichuna, na linguagem Nhengatu, que é a linguagem que se originou dos povos da Amazônia, foi uma língua que eu descobri recentemente, que não é uma língua que já existia, foi uma língua feita pelos missionários para que eles pudessem entender as etnias. Uau. Tu imagina que só no Alto Rio Negro, na região de São Gabriel da Cachoeira, que é um município do Amazonas, são 24 etnias. Cada um falando seu idioma. Esperanto dos indígenas? Então, Enfim, seria mais ou menos isso. E quem fez a tradução do Nhengatu para o português foi Stradelli. Olha. Stradelli foi o grande dessa obra. Então, por isso que ele chamou de Pichuna. O que é Pichuna? Pichuna em Nhengatu quer dizer negritude, escuridão. Por isso que eu chamo de tucupi negro. Entendi. Eu não chamo de Pichuna, eu chamo de tucupi negro. Eu me dei essa licença poética, vamos dizer assim, porque nesses 12 anos que eu estudo, eu descobri tucupi em todos não só estados amazônicos, como países amazônicos. Todas as etnias, a partir de uma consideração de 1870. 1870, este italiano falou que era o rei dos molhos. Eu falei, pelo amor de Deus, o que é isso? A gente pode dizer que o tucupi é indígena? Ou só a forma de extração da mandioca dele é indígena? Não, o tucupi, tanto amarelo quanto o negro, o preto, ele é indígena. Ele é. Entendeu? E uma coisa que eu quero deixar bem clara, eu vou explicar bem direitinho o que é um tucupi, porque as pessoas estão simplesmente, o pessoal do Centro-Sul, não tem como encontrar o tucupi. Aí eles querem inventar tucupi. Não inventa tucupi, porque tucupi só sai da mandioca brava. O que passar disso aí, se fizer com a macaxeira, com aipim, com inhame, como eu já vi, não é tucupi. Você pode chamar de molho de inhame, molho de aipim, fazer o que você quiser, mas não é tucupi, gente. Não faça isso, porque isso aí faz parte da cultura alimentar de um povo. Você não vai querer pegar o chimarrão do gaúcho, entendeu? E aí você vai botar, enfiar chá lá dentro e tomar gelado. Vai virar o quê? Não é chimarrão, é tererê. Entendeu? Que já são os gaúchos que foram lá para o Mato Grosso do Sul e que fizeram, outra bebida, eles não põem o nome de chimarrão. Então a gente não pode fazer isso. O que é cultural, a gente não pode, de jeito nenhum, mudar, né? E essa coisa O Max está dizendo que gosta, como você costuma dizer, que são tucupis no plural, né? Não é nem só um tipo. E ontem eu estava falando com a Joana Martins, antes de conversar com vocês. Joana é da Manioca e filha do Paulo Martins, e a gente estuda esses tucupis que nem uma louca. Ela que começou com o tucupi, ela é louca pelo tucupi amarelo e eu pelo negro. Então a gente fica trocando. Aí eu falei, Joana, eu tô quase não chamando mais o tucupi negro de tucupi. E queria muito conversar com outras pessoas para a gente discutir isso, porque na realidade o tucupi negro que eu trabalho, ele não fermenta, a gente não retira, ele não decanta, fica o líquido separado do sólido, que é a goma, né, ou o polvilho. Ele não vai em nenhum tipo de tempero. Ele sai do tipiti, cadê? Isso aqui é um tipiti. Pequenininho. Que também é um utensílio indígena, né? Isso aqui é um utensílio indígena para extração, não só para fazer farinha, que tem muita gente que acha que isso aqui é só para farinha, mas não, para fazer sucos. Ou o que a gente chama de vinho. Aqui... me lembro que um pessoal jornalista veio de fora dizendo, eu quero provar o vinho do açaí, o vinho, mas não é vinho. O caboclo, o indígena, acha que toda a fruta, toda aquela sumo da fruta bem forte, é chamado de vinho, né? Então isso aqui também pode ser feito para extração desse sumo, né? Então aqui vai sair açaí. Ele pode ser usado para açaí também, para esses outros frutos, não só para mandioca. Não, pode ser com outras frutas, qualquer fruta.
Então, aqui na hora que escorre esse líquido que está escorrendo aqui da mandioca brava, ele não é tucupi, ele é manipoeira ou manipoeira, tá? Ele ainda não é tucupi. Ele vai ser tucupi depois que ele foi lá para o cantinho decantar, ele já começa o processo de fermentação ali um pouco, decantou, separou o líquido da goma ou do polvilho, como chamam, né? Aí você deixou mais um pouquinho, fermentou, botou para ferver, porque precisa que ferva, porque é ácido cianítrico, é venenoso, e esse ácido cianítrico, esse cianeto, ele só sai no calor, né? Então, e aí... por muito tempo, né? Não é nem um pouquinho só. Não, é pouquinho. Não precisa. Não precisa mais horas e horas. A maniva porque... que tem que a maniva que precisa. Tá, confundi. Aí o que acontece? Aí você vai temperar. Ele ainda está no processo de ser tucupi. Aí em Santo Antônio do Içá, que é um interior do Pará, elas só colocam cipó d'alho. Cipó d'alho é uma planta com sabor de alho, por incrível que pareça, é um cipó mesmo, né? Mas se você não tem o cipó d'alho, você só joga o alho, né? Aí vem... Isso os indígenas já faziam, isso não é uma adaptação... Não, sem o cipó d'alho. Sem o cipó d'alho. Então os indígenas eram sem o cipó d'alho. Sem o cipó d'alho, mas eles a ferventavam sim, porque eles sabiam que isso era venenoso. Aí, o que acontece? Ele pegou e o paraense já coloca a chicória e a alfavaca nesse líquido amarelo. Ele já está bem amarelo, a mandioca brava amarela, então ele é um líquido amarelo, e isto é tucupi. Ele fermentou, ele decantou, todo esse processo. O tucupi negro é a manicoeira que saiu e foi para a panela. Não tem fermentação. Não. Ou alguma etnia que eu visitei, algumas etnias que eu visitei, eles tiram sim um pouco dessa decantação. Eles separam porque eles querem a goma, eles querem a tapioca. Então eles tiram um pouco, mas eles preservam. Mas esta etnia que eu ia mais, que é o Apixana, eles deixavam porque se torna um caramelo. Ele é um caramelo, ele é que está fechado aqui, deixa eu ver aqui. Não sei se dá para ver. Ele é negro mesmo, né? Ele tá tão... que não dá nem para chacoalhar nem nada, ele não vai sair. Ele fica dessa cor porque são 8 horas num fogo de chão. Nossa. Sem mexer a panela. Por isso que eles pararam. É mais prático você fazer o tucupi amarelo do que você fazer isso aqui. E outra coisa, isso aqui, de 40 litros, você vai tirar 4, 5 no máximo. Então, quer dizer, o valor também você vai ter menos, né? Mas isso aqui é uma iguaria, dependendo da etnia que faz. E é difícil de achar aqui para o Sudeste, né? Sei que tem muito chefe que te fazia um tráfico de tucupi, então, sempre que um viaja, pedia para o outro. Agora a gente já acha, né? Acho que nesses últimos 5, 6 anos eu já acho em alguns lugares, mas... Então, aí o que acontece? Eu saí com isso aqui há 12 anos atrás, embaixo do braço, apresentando para alguns chefes de cozinha, né? A Ana Luísa conheceu também. Nessa época eu saía aqui de Roraima, botava embaixo do braço, ia para as feiras e eventos em São Paulo mostrar, para ver se achavam que era um produto interessante, né? E aí, num dos eventos no Pará, no Ver o Peso da Cozinha Paraense, da família Martins, eu levei para a Joana. A Joana estava iniciando a manioca, né? E ela falou, eu vou procurar isso, mas eu nunca ouvi falar. Ninguém no Pará conhecia. Uau. Né? E ela achou. E hoje a gente tem o tucupi preto. Em 2 versões. Esse aqui mais concentrado, que é uma pasta. Esse aqui mais líquido, né? Que estão chamando de shoyu. Eu, particularmente, eu não gosto de... Mas como a gente precisa dar uma referência para as pessoas, infelizmente, né? Mas eu não gosto, não. Acho que não devia chamar de shoyu, mas tudo bem. E aí, a Joana ontem a gente estava discutindo isso aqui. Porque eu sempre entendi que esse era a redução do tucupi amarelo já temperado. Ela disse que não. O deles é só fermentado. Separado da goma e fermentado, tá? Então, quer dizer, esse aqui já tem a fermentação. Pode ser chamado de tucupi por causa dessa minha
nesse meu pensamento agora que eu andei. Aí, vamos lá, ele continua sendo tucupi, ele fermentou, né? E aí, fui para o Peru, atrás do Peru. O Peru eu sabia que existia uma coisa chamada arre negro. O arre negro era um caldo, um sumo da mandioca brava com pimentas. Não chegava a ser negro, ele era meio amarronzado, meio acinzentado, né? Conversando com o chefe de cozinha, Pedro Chiafino, ele falou, eu vou procurar isso. O resultado é que ele já engarrafou o tucupi negro. Uau! Ele já tem duas versões, a versão essa aqui sem pimenta e a versão com pimenta. Mas ele explica para os peruanos aqui dentro que é arre negro, porque é assim que eles conhecem. Mas ele achou que comercialmente, como alguém já estava há 10 anos embaixo do braço falando de tucupi negro, ele resolveu Fazia botar. sentido. Então, quer dizer, a gente tem, eu mostrei para vocês, do Alto Rio Negro, de Roraima, do Pará, do Peru, e eu ainda achei aqui, ó, a Guiana. Olha, A Guiana faz o caçá... É engarrafado, ó. Tá aí, ó, engarrafado. tampinha, tudo. Tampinha e tudo. É comprado em Georgetown, não é nas fronteiras. Chama cassava, salsa ou casrip, né? É feito pelos indígenas, é feito para fazer alguns tipos de coisa, mas qual é a diferença dele para nós? É com a mandioca brava, mas eles usam, como eles são grandes plantadores de cana, eles usam açúcar demerara. E como a colonização da Guiana foi feita pelos ingleses, mas mais por indianos, aqui tem especiarias. Tem cravo, tem canela, tem anis estrelado. Tem... Então é diferente o sabor. Mas veio da mandioca brava. Entendeu? Aí você quer fazer da mandioca mansa, do aipim, da macaxeira, você faz que nem meu amigo fez lá do Pará. Melaço de mandiocaba. Isso aqui é uma delícia. Ele faz da mandioca mansa. Não é possível fazer? É possível fazer. Mas você não chame de tucupi, Não chama por de favor. tucupi. Né? Não pode, não tem condição de você pegar e quebrar o que é. Anteontem uma chefe de cozinha, se eu não me engano, de Minas, perguntou para mim, é uma ofensa? Eu falei, é. Mas não é uma ofensa para mim nem para o paraense. É uma ofensa para as etnias. Porque já está lá. Pega a câmara cascudo que você vai ver o processo. Já está lá. É uma coisa milenar. A gente não pode quebrar isso aí, né? Então, esse estudo todo que vem me tomando esse tempo, nesse tempo todo, já descobri, eu tenho amostras da Venezuela, eu tenho amostras da Colômbia, eu tenho amostra do Amapá. Eu ainda não descobri no Acre, ninguém me dá notícia, nem em Rondônia. Né? Então, quer dizer, eu vou continuar até onde tiver para fazer. Agora, existem sim vários tipos de tucupis. Como eu estava falando, o Max quais acha legal. receitas que ele é mais usado? Conta para quem não tem, enfim, tanta familiaridade com as então, nossas... pelos indígenas, nesses pratos que eu falei para vocês, nos caldos. Eu acredito que por ser uma coisa que no final ele é mais adocicado, acho que ele suaviza as pimentas, né? Pelo menos quando eu faço a da morida, eu sinto que ele dá uma suavizada. Agora, eu utilizo em porco, adoro fazer porco com tucupi. Tucupi negro com porco, um arroz de porco com tucupi negro é a coisa mais deliciosa que tem. Ele fica caramelizado, você pode botar desde a hora que está fazendo a marinada do porco, até a hora que vai assar o porco, ele vai dar um caramelo. O que já compararam esse tucupi negro aqui de Roraima? Já compararam com vinagre balsâmico, com molho tarê, porque ele é mais adocicado. Existem vários tucupis, porque cada etnia faz a sua, como eu te disse. Mas todos, volto aí e retorno, são da mandioca brava. Todos. Tanto o amarelo quanto os pretos. Né? Negros, pretos. Então não adianta. Então é por isso que eu falo, vamos estudar. Quer pegar? Pega o câmara cascudo. Ali, olha, uma porcaria, que nem eu digo. Eu tô lendo o negócio para, sei lá, me instruir mais um pouquinho, mas uma porcaria de uma palavra lá, o rei dos molhos me chamou tanta atenção que eu saí atrás. Para ter uma ideia, até hoje aqui em Roraima, isso é coisa de índio.
o tucupi negro. Tu não pensa que todo mundo usa aqui, não. Entendeu? E olha que eu venho falando há 12 anos, eu venho botando receita há 9 anos na coluna, eu venho divulgando isso em vários lugares. Aí um ou outro já começou a utilizar, mas você não vê em restaurante. Não. Entendeu? Então, por exemplo, tucupi amarelo já não vê muito aqui em Roraima. O tucupi amarelo é mais usado no Amazonas e no Pará, né? E eu digo que se você quer conhecer a verdadeira cozinha amazônica, os amazonenses que eu vi que estão aí, me perdoem, mas é a paraense. A paraense pegou aquela alimentação indígena e levou para dentro de casa. Você vai ao mercado ver o peso, vai tomar um café da manhã, é peixe frito com açaí, mas não é açaí com açúcar nem granola, não. É açaí, o açaí brabo, forte, sabe? Amarguento, chega a ser até mais forte, assim. Não tem açúcar, ele é o açaí puro, o peixe frito e a farinha. Quando eu contei isso pro povo, eles disseram que eu estava de sacanagem. Não é, é verdade. Aí você vem o tacacá, tem cara de uma damurida, até vamos dizer assim, né? Porque é um caldo. Os indígenas falavam muito sobre esses caldos que eles faziam, né? Então, aí você tem o pato no tucupi, já é uma versão um pouco mais a mais, mas usa ingredientes que vêm da floresta, como o jambu e o tucupi. Então, quem é que come isso todo dia? No Amazonas se come muito, por ser um estado muito piscoso, onde tem a maior variedade de peixes, lá. Entendeu? Então você come muito peixe. Você vai comer o jaraqui frito até no café da manhã, vai. Mas você vai comer mais no almoço e no jantar, né? Então, mas eles não são toda hora vão comer um jambu, um tucu. Aqui, por exemplo, jambu é a coisa mais rara de achar. Aí você vai lá no Pará e vai ver, olha o que já fizeram. Ó. Jambu desidratado. Desidratado. Né? Legal? Aí treme esse treme. Não muito, mas treme. Ó, esse aqui treme demais. Eu não sei se vai dar para ver aqui assim, ó. É em conserva? É, de flores de jambu. Esse aqui é aperitivo. Uau. É lá do Pará. Entendeu? Você morde essa flor aqui e fica com a boca toda. Entendeu? Com gente. Né? Ela fica babando. Eu digo que eu começo a babar. Entendeu? Então, essas coisas que a gente tem que ver, as pessoas têm que ter noção. A Amazônia é muito grande, a gente agora está levando as coisas mais para o centro-sul, mas quando não se chega, essas coisas no centro-sul, não vamos inventar. Entendeu? Não tem tucupi de inhame. Tem molho de inhame. Outra coisa, né? Entendeu? A gente não pode inventar essas coisas. Aí essa aqui. É biju, só existe biju de tapioca. Se eu contar para vocês quantos tipos de beiju se tem feito pelos indígenas, vocês não fazem ideia. Eu gostaria que pelo menos uma vez na vida os cozinheiros fossem a uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, que é fronteira Colômbia com a Venezuela no Amazonas. Lá a feira livre, não é para não índio. Nós somos não índios. Não é branco. É não índios. Nós não somos índios. Ela feira é indígena. Você vai comprar esse tucupi, pichuna. Você vai comprar saquinho de formiga ou de gongo. Você vai comprar os peixes já moqueados, já feitos no moquém. Moquém, para quem não sabe, vou dizer assim, é uma grelha de madeira ou de bambu que é feita para assar as carnes, quase rente ao chão. Vamos dizer que é um precursor da churrasqueira, mas é que eles mantêm essa carne lá durante muitos dias até. Elas ficam assando e defumando, elas vão ressecando. Né? Por quê? Porque cada etnia pensa de uma forma. Ele vai lá, ele está com fome, ele vai lá e come. O jacaré, o peixe, o que tiver lá. Entendeu? Não é assim, vou sentar todo mundo na mesa. O cara vai lá, pega um pedaço. Então aí
O peixe moqueado é o peixe já assado, defumado, já mais ressecado, que vai para lá, né? E você tem... Nossa, e os beijus? Eu fiquei louca com os beijus. É o beiju de mandioca, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, que é o mais duro. Aí tem o beiju de tapioca. Aí tem o beiju sica. Aí tem eu fiquei, o que é isso, gente? Tem o beiju mais molinho lá, que eu não conhecia. Aí, como é que eu vou aprender? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Isso aqui eu indico para todo mundo, quem puder. Cozinha tradicional, indígena. Esse sim é um livro com receitas indígenas. Tá? Aqui você vai aprender a fazer o tucupi, você vai aprender a fazer o tucupi pichuna, você vai fazer a quinhampira. Ó. Olha aí, ó. Quinhampira é o mesmo que a da morida, só tem umas diferençazinhas. Que leva formiga. Eu não sei vocês, mas eu já tô louca para viajar para lá. Quando acabar logo essa pandemia, para a gente poder voltar a viajar e experimentar essas delícias todas, né, Denise? Então, aqui em Roraima, os indígenas mantêm as tradições de que forma? Fazendo festivais. Então, a gente tem o Festival da Panela de Barro, no final do ano, a gente tem o Festival do Beiju, tem o Festival da Damorida, e agora 3 etnias se juntaram, que elas são próximas à Venezuela, e resolveram fazer um festival gastronômico. Eu não gosto desse nome, não. Mas ele acha que gastronômico, o Tuxaua... É chique. É chique. Ia chamar as pessoas. Mas aí você vai ver, por exemplo, as bebidas indígenas que o pessoal Quando antigamente... que vai ser? Então, por causa da pandemia, tudo parou. Eu não vou falar mais nada. Perguntaram o nome do livro, isso. Comidas Tradicionais Indígenas do Alto Rio Negro. De quem é, Depois... Denise? Então, essa aqui é da Federação de Organização Indígena do próprio Alto Rio Negro. Foi feito com as mulheres de lá, mas é da Fiocruz, da editora Fiocruz. Legal. Esse aqui realmente é um livro que eu aprendi muito com ele. Eu vi em loco, eu fiquei um tempo com várias etnias do Alto Rio Negro. Inclusive, quem é do Alto Rio Negro, quem já ouviu falar na Dona Brase, ela é da etnia Baré, ela tem um livro, mas como ela, antes de ser ela não coloca só receitas indígenas, porque eu conheço a Dona Brase desde os meus 16 anos. Porque, vamos dizer assim, que meu pai foi foi um grande predador, né? Começou com madeireira, acabou com garimpo. Aí, aliás, predador maior foi depois. Ele ainda trabalhou no Congresso Nacional, mas deixa pra lá. Pacote completo, hein, Denise? Pacote completo. Eu só agradeço ter conhecido o Amazonas inteiro nas viagens, né? Então, a Dona Brasi me conheceu porque ela fornecia marmita pra gente. Olha. Então, ela sempre foi culinarista. Então, por isso que algumas pessoas falam no livro assim, o livro dela não é indígena. Não é por isso. É porque ela tem as receitas indígenas, mas ela tinha que se adaptar aos não índios. Ela tinha que sobreviver como até hoje. Entendeu? Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter receitas com leite condensado, com creme de leite. Vai ter. Entendeu? Como na Amazônia, eu quero que as pessoas entendam no Centro-Sul, que na Amazônia a gente não tinha queijo, presunto, na década, quando eu cheguei para cá, não era uma coisa assim, não. Eu ainda fui privilegiada por morar em Manaus, onde tudo era uma zona franca, tudo era importado. Eu tomava leite holandês, os queijos eram franceses. É sério, é muito sério isso. Não tem mais. Né? Mas na época que eu cheguei era assim. Então, pro amazônida, botar num peixe queijo e presunto, que é um dos pratos que tem em toda a Amazônia, chama peixe à delícia, fazer com molho branco e coisa. Uau. Isso é um prato finíssimo. Olha entendeu? Só. E eu já vi chefe de cozinha do Centro-Sul criticando, pô, tu vai pegar um peixe maravilhoso desse e enfiar queijo e presunto? Não é, gente, presta atenção, isso é cultural. Para nós, queijo e presunto e creme de leite era uma coisa do outro mundo. Sofisticada, sinal de sucesso, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, um peixe na brasa, lindíssimo, sabe?
é outra história, você Mas valoriza o peixe. são anos de trabalho pela valorização do que é nosso, né? Do não encarar os ingredientes indígenas como exóticos. Tipo, justamente não são exóticos, são nossos, são Não, daqui, né? então, o que é muito interessante que as pessoas saibam que vários ingredientes indígenas hoje estão dentro de um projeto chamado Origens Brasil, né? Estão indo para o mundo inteiro, e são produtos nossos. Um deles é a pimenta, Jiquitaia baniwa. Uhum. Aqui eu faço um parágrafo: Jiquitaia não é um tipo de pimenta, mas um processo. Olha. Muitas pessoas achavam que Jiquitaia era pimenta. Não, não é pimenta. Uhum. Jiquitaia quer dizer pimenta seca ao sol e pilada. Entendeu? Isso é um processo também milenar que eles faziam. Eles secavam as pimentas para não se perder ao sol. Elas ficavam tão sequinhas que eles pilavam. Só que o que aconteceu? Hoje a pimenta Jiquitaia baniwa, ela tem o plus do sal. O sal de Marais, por sinal, que é o sal peruano. Isso que é para ser comercializado, né? Mas jiquitaia é um processo. E jiquitaia também é uma formiga, né? Que chamavam antigamente, uma formiga que chamava de jiquitaia, quer dizer ardida. Entendeu? Então, essa pimenta seca reduzida a pó, na sua maioria feitas no Alto Rio Negro, que baniwa é no Alto Rio Negro, no Amazonas, né? Isso é um produto do Instituto Socioambiental e que está dentro do pacote de origem do Brasil. Outro produto que sai da floresta e vai para os... é o cogumelo sonomar, cogumelo Yanomami. Esse é em pó, eu prefiro o pó, né? Mas são cogumelos da rafânica, que é a espécie. Eles fizeram um livro que ganhou o prêmio. Quem quer saber mais sobre os cogumelos aqui de Roraima, da Amazônia. Também, né, Luiz? Também, esse aqui ganhou um livro, ganhou um prêmio internacional até, né? Então, isso aí para quem quiser conhecer mais. Então, isso aqui, a pimenta saiu da floresta, é um saber indígena. Isso aqui não é que o pozinho seja o saber indígena, tá? O saber indígena é o cogumelo. E essa é uma forma de comercialização dele até para conseguir chegar, enfim, nos outros cantos do país, né? Aqui em Roraima a gente ainda tem o chocolate Iecuana e Yanomami. Não é que o saber seja o chocolate, não. É o cacau que eles têm lá, né? E aí eles aprenderam a trabalhar esse cacau. E esse cacau, ele é levado, as amêndoas torradas são levadas pelo chocolatier paraense de Mendes para o Pará, e lá ele faz as barras, né? A gente tem, inclusive, um perfil dele, sobre a história do de Mendes no site do Instituto Brasil Agosto. Quem quiser olhar, tá lá. No Figuras da Culinária Brasileira tem a história dele. E ele tá fazendo aqui um aviso que a gente tem mais 2 minutos, então só pra gente não ser cortado. Então vamos lá. Mas... não, porque eu falei, eu sou faladora e tem muita história para contar, então você já viu, né? E eu, se pudesse, passava a noite aqui com você. Foi uma delícia essa conversa, espero que todo mundo tenha aproveitado. Eu, sem dúvida, aproveitei muito, aprendi um monte. Não vejo a hora de poder aí te visitar para você me mostrar todo esse saber em loco. Vamos combinar, quando tiver um festival. Vamos combinar um festival, porque aí vocês vão provar as bebidas, as comidas, tudo, vão ver como é que eles fazem. Que aí é mais fácil, né? Sim, é uma coisa assim que aí vocês vão ver os rituais. Quem quiser ver alguns rituais, lá no meu Instagram tem do Letras Saborosas, tem o ritual da pimenta nos olhos, tem como é feitas alguns ingredientes. E eu estou à disposição de vocês, qualquer coisa, minha vida é Letras Saborosas, o que for é só achar. Foi um prazer ter você aqui com a gente, obrigada mesmo por ter aceitado esse convite, obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada. Vamos torcer para essa pandemia acabar logo, para a gente poder viajar e conhecer tudo isso de pertinho, né? Se Deus quiser. Eu estou à disposição sempre que precisarem, viu? Um prazerzão. E saudade de vocês, né? Saudade, você também precisa vir para cá. A gente precisa ir para aí, você precisa voltar para cá também, para a gente se ver mais. Tá bom, tá? Gente, obrigada pela participação. Qualquer coisa estou à disposição. Beijo. Fica bem, querida. Beijo. Tchau. Vocês também. Tchau.